Olá amigos investidores, estamos de volta para mais um vídeo. No vídeo de hoje a gente vai voltar a falar do Juro 11 FIINFRA da Sparta. Mas se ligue que ele está numa situação complicada. Vamos mostrar aqui para vocês. Esse foi o último vídeo que a gente lançou aqui no canal e deu apenas ridículos 313 views. E se a gente olhar no vídeo de 3 meses atrás, que já foi ruim, deu 662. E o nosso recordista, 1.200. Ou seja, tá caindo metade para metade para metade. A intenção é que não bata a metade de 300, porque se bater a metade de 300, a gente só traz ele em 2025. A nossa intenção agora é que ele bata, pelo menos repita o que ele fez 3 meses atrás, de 600 ou mais views. Porque para mim, era para ele estar batendo 1.000 tranquilo todo mês. Se ligue, não abandone aqui o nosso canal e nem os vídeos do Juro 11. Agora a gente vai começar com algumas informações importantes, alguns dados importantes para vocês sobre o fundo. Nos últimos 12 meses, ele distribuiu um dividend yield de 12,6%. Quem acompanha os vídeos do canal sabe que teve uma época que ele estava dando 14, próximo de 15, que era espetacular. Agora está 12,6, o que ainda é um bom yield no mês. Principalmente se a gente considerar que o P sobre VP dele está 1,05, ou seja, ele está com 5% de ágio. Aí você vai dizer, como é que isso é bom? O fundo está com ágio. Eu só compro quando o P sobre VP está 1. Meus amigos, esse fundo, por estar com esse dividend yield e ser muito seguro, muito tranquilo, muito diversificado e muito queridinho, é um ágio até ok. Nada de surpreendente. Eu acho que sim. Tem gente que não aceita de jeito nenhum. Para mim, eu acho que até 1,05 é aceitável. Acima de 1,05 não, mas até 1,05, mesmo sendo fundo de papel. Tem gente que, não, fundo de papel, se for acima de 1 eu não compro. Até porque, se você pensar bem, quando sai uma emissão, você diz, eu só entro na emissão porque eu vou pagar o valor patrimonial. Mas na emissão tem a taxa de emissão, que normalmente é no mínimo 2%. A Sparta também cobra uma taxa de emissão. No mínimo é 2%, mas normalmente é entre 3% e 4%. Ou seja, você vai pagar acima do VP 3%, 4% normalmente. Então pagar 5% não é nada demais. Só que se você fizer aquilo que eu gosto de fazer, que é trazer o valor de mercado para o valor patrimonial, deixando P sobre VP1, como eu faço sempre, até com os fundos descontados, esse yield sobe de 12,6 para 13,2. Aí ele fica melhor ainda. Até porque eu considero que fundos high grades, assim como esse Juro 11, devem pagar mais ou menos como os fundos imobiliários top. Eu sempre comparo com o fundo imobiliário top. Fundo imobiliário top tá pagando na faixa de 11,5. Ele pagar 12,6 já tá dando um spread de 1,1. Ou seja, já tá melhor ainda do que os fundos high grade top. E considerando 3,2, aí tá incrível, né? Tá praticamente 2% acima do fundo high grade top. Isso aqui para mim é yield de fundo middle risk top. Então é um yield muito bom. E eu acho, opinião minha, que em breve o fundo vai emitir de novo. E para fazer essa emissão, eu acho que eles vão pegar a reserva que eles têm, que eu vou mostrar daqui a pouco, e vai começar a queimar a reserva. Então nisso, o fundo vai se valorizar mais ainda. E com essa valorização extra, aí fica fácil de emitir. E isso a gente está vendo esse ágio no momento que muita gente está fugindo da renda variável e indo para renda fixa para investir no Tesouro IPCA+, que está pagando agora IPCA mais 6,7 praticamente. Então tá um momento muito bom da renda fixa. Então atrai muito investidor que sai da renda variável e vai para renda fixa. Esse fundo aqui só tá com esse ágio porque ele é muito bom. Porque se ele não fosse tão bom, ele não estaria com esse ágio tão grande. E lembrando que aqui a gente não faz recomendação nem de venda, nem de compra de nenhum FIINFRA, nenhum fundo imobiliário, nenhum FIAGRO, nenhuma ação. Só você, somente você, pode decidir se é bom ou não colocar esse fundo aqui na sua carteira. Você vai estudar melhor, vai ver essas informações que eu vou passar nesse vídeo para você e aí sim você decide se é bom ou não colocar ele na sua carteira ou aumentar a sua posição. Nesse último mês, novamente, ele pagou R$1. E esse R$1 equivale a um yield do mês de 0,93. 0,93 também está acima do yield dos fundos imobiliários top high grade, que estão pagando entre 0,85 e 0,90. Então 0,93 também é muito bom. Entrando aqui nos últimos números do fundo, a gente vê que nas últimas 3 distribuições, inclusive nessa que ele vai pagar no dia 14, ele está pagando R$1. E nos meses anteriores ele estava pagando em 25. E antes disso, a gente vai ver daqui a pouquinho que ele teve um período que ele pagou R$1, uns 2 meses, e antes estava pagando em 50. Teve momentos no ano passado que ele chegou a pagar 1,75, meus amigos. Ou seja, ele realmente está pagando pouco em relação ao que ele estava pagando anteriormente, mas mesmo assim ainda está muito bom. A gente vê que o valor patrimonial dele atualmente é R$ 102,09, o que segundo ele, esses R$2 aí, ele pode distribuir a qualquer instante. Isso aqui é considerado reserva do fundo. E o valor da cota de mercado, no fechamento desse relatório, que é bem recente, porque esse relatório aqui é do mês de setembro, ou seja, é super atual, ele lançou na última sexta-feira, era praticamente R$107, por isso que o fundo está com ágio.
A gente vê que o carrego da carteira atualmente dele é IPCA mais 7,8, o que mostra como o fundo é high grade, porque para mim, quando o carrego da carteira, a taxa média dos ativos da carteira do fundo é de IPCA até mais 8,5, eu considero high grade, e aqui é 7,8. O spread da carteira, isso aqui normalmente ele considera em relação ao IMAB5, que é o benchmark do fundo, tá 1,1, tá abaixo do que o fundo busca trazer, porque ele quer um spread em relação ao IMAB5 de 2% e tá 1,1. O fundo conta atualmente com um patrimônio líquido de 2,1 bilhão, ele é o segundo maior FINFRA da nossa bolsa, só perde para o Cadif, que tem 2,7 bilhão, e o número de cotistas atualmente é 86 mil, o que torna ele o maior fundo em termos de cotistas, em quantidade de cotistas, é o maior, o mais querido, é como eu falei, é o queridinho da nossa bolsa aqui em termos de FINFRA. Comentário do gestor está bem curto esse mês, mas bem interessante, mostrando que é gestão ativa, meus amigos. Gestão ativa é isso aqui, ó. Aumentar a posição em AES Brasil, em Corzan, Eletrobras, Embasa, RDVE, State Grid. A State Grid, para quem não sabe, é a controladora da CPFL, que tem ação na bolsa. Iniciou novas posições em 5 novos emissores: Cocal, Copel, CTEP, Arteres, Ventos da Bahia 2. Reduziu a exposição em Equipar Vitim e zerou a posição em Cosan. Então você vê, isso é uma gestão ativa. Tanto aumenta a posição, como inicia novas posições, como reduz posição, como zera a posição. Isso aqui sim é gestão ativa. E outra coisa boa que ele fez foi que ele já tinha alertado sobre essa Anemos Wind nos últimos relatórios, tanto do CDI 11 como do Juro 11, e ele fala o seguinte: porque essa devedora descumpriu condições, a debênture venceu antecipadamente no dia 20/9 e recebemos a totalidade dos recursos no dia 1º/10, ou seja, eles descumpriram condições que estavam pré-estabelecidas e por causa disso a debênture venceu. Normalmente alguns fundos fazem alguma negociação, fazem um waiver, dá novas condições, melhores condições, mas não teve papo com a Sparta aqui. Descumpriu as condições, eles já anteciparam o vencimento e já cobraram e já receberam os recursos. Alguém pode ter dito: ah, meu Deus, vai o mundo acabar, Anemos Wind vai falir, não vai pagar a gente, vai dar calote. Aí eles já resolveram o problema, já tá tudo resolvido, antes do calote acontecer. Em relação àquilo que nos mais importa, quer dizer, pode ser que não importe tanto para você, mas importa para mim, que são a distribuição de dividendos. Eles anunciaram no dia 27/9 que vão pagar novamente R$1 por cota e que a cota patrimonial depois do pagamento dos rendimentos está R$ 102,09, o que nos dá esses R$ 2,09 de reserva acumulada que pode ser distribuída futuramente. Aí ele fala que o guidance do fundo, a perspectiva de distribuições mensais, continua sendo de pelo menos R$1, se as condições de mercado permitirem. E aqui você vê nas distribuições do último ano, que teve aquele período que eu falei para vocês, ó, de outubro a dezembro do ano passado ele estava pagando R$1,50. E eu gostaria de aproveitar esse momento e perguntar para você: você possui Juro 11 na sua carteira? Tá pensando em colocar na sua carteira? Aumentar a sua posição, apesar desse ágio, focando no futuro? Ou você tá pensando em reduzir a sua posição, ou até mesmo zerar a sua posição? Me diga aqui nos comentários para trocar informação, trocar figurinhas. Me diga quais são os seus FINFRAs, que eu direi quais são os meus. E meu amigo, se você ainda não é inscrito nesse canal, não perca mais seu tempo de forma alguma, não perca não. Já deixa aquele likezão, não pense mais nada. Deixa o like, é muito importante. Ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos assim que sair. E assim que sair, o mais rápido possível, você já assiste, já deixa o like, já comenta para ajudar a gente a aumentar a quantidade de views e não dar essa quantidade ridícula de views que a gente viu no comecinho do vídeo de 300 e pouco. Porque se der abaixo de 400 views, meus amigos, não tem condição. Então ajude a gente deixando o like, comentando e, se possível, até compartilhando para a gente aumentar essa quantidade de views para 500 ou mais, para garantir mais um vídeo no próximo mês. Chegamos aqui na carteira do fundo e, para começo de história, eu marquei aqui o emissor UTI GNA1. Por quê? Porque ele é exatamente o ativo que o fundo investe mais dinheiro. Cerca de 3,2 patrimônio líquido do fundo está atrelado a esse devedor. Uma coisa que eu não gosto nesse formato aqui da carteira do fundo é não ter aquela coluna que diz quanto é que está investido. Mas fazendo as contas aqui, é um trabalho extra que a UTI GNA tem com o fundo uma dívida de cerca de 67 milhões no momento. Ou seja, essa é a maior dívida de todas. O que mostra que o fundo é muito diversificado. Lembrando que eu considero o ideal é que o fundo tenha um investimento em um único devedor de no máximo 5% do patrimônio líquido do fundo. E aqui o maior devedor é apenas 3,2%. Você vê que o fundo só investe em debêntures praticamente, fora as letras financeiras que a gente vai ver no final, mas majoritariamente é debênture. Aqui nessa coluna a gente vê os devedores. Aqui eu marquei a Anemos Wind. Ele falou que recebeu todo o dinheiro,
Para mim era para ter zerado a posição, mas ele também não fala naquele momento que tinha zerado a posição. Então não fica claro o que ele quis dizer receber todo o dinheiro. Então a princípio ele ainda tem 1,6% do patrimônio líquido na Nemos Wind. A gente vê que nessa primeira página dos devedores maiores, todos têm rate, o que é muito bom. Aqui a gente vê o spread, que, como eu falei, é em relação ao IMA B5. Você vê que tem alguns spreads bem baixos, por isso que o fundo é high grade. Aqui a gente vê o patrimônio líquido indexado a cada uma dessas debêntures. E você vê que aqui no final da página já está com dívidas de apenas 1%. Como o fundo é muito diversificado, você vê que a lista de devedores é muito grande. Aqui a gente já está na segunda página, só de ativos do fundo. Já estamos na posição 74 de ativos. Aqui a gente tem a coluna de devedores. Aqui a gente vê o único devedor que não tem rate. E esse devedor que não tem rate tem uma dívida com fundo de apenas 8 milhões e meio. Eu destaquei ele apenas por isso, porque ele é o único que não tem rate. Meus amigos, apenas 0,4% do patrimônio líquido não tem rate. Ou seja, a gente pode deduzir que o fundo está com 99,6% do patrimônio líquido com rate. Muito bom isso, muito top. Aqui temos os spreads, o que realmente eu não acho tão legal, porque o ideal para mim seria ele colocar IPCA mais tanto, ao invés de colocar isso aqui. Ou até IMA B5 mais tanto. Você vê que algumas debêntures estão com spread negativo, olha aqui, ó. Menos 0,1. E aqui você vê a coluna dos patrimônio líquido indexado a cada uma dessas dívidas. E aqui no final já está esse 0,4. Para vocês verem como a carteira do fundo está realmente gigantesca, a gente termina a terceira página com 112 ativos. E ainda não terminou. Ainda tem mais. Aí você vê aqui a coluna dos devedores, a coluna dos rates, todo mundo com rate aqui, os spreads. Tem spread negativo até maior aqui, ó, menos 0,2, fora os menos 0,1 e o patrimônio líquido. Esses últimos aqui, a dívida é tão pequena que não chega a ser nem 0,1. E nessa última página, a gente basicamente tem as letras financeiras que o fundo investe, que são 5, do Banco Bradesco, da Porto Seguro, da Sicredi, do Banco do Brasil, do BTG Pactual, todas com rate, os spreads relativos e os patrimônio líquido investido em... A gente vê que ele ainda tem um pouquinho de caixa, mas é pouco, 6,5% do patrimônio líquido investido no caixa ainda. Cerca de 137 milhões aproximadamente. É um trocado basicamente que ele tem em caixa, mas dá para investir mais ainda. Aqui temos a alocação do fundo por setor, mostrando aqui só o top 3, fora o caixa. A gente tem geração de energia, que é o setor que ele mais investe, 27%. Depois temos saneamento, 15%, e rodovias, 8%, juntamente com telecom e logística, 8% também. Aqui, nesses três primeiros, ele investe cerca de 50% do patrimônio do fundo. Pessoal, então a gente vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Quem gostou já sabe, se não for inscrito, inscreva agora mesmo. Já deixa aquele likezão, não pense em mais nada. Deixa o like, comenta aqui. Se possível, compartilha pra gente não ter uma quantidade tão baixa de views como a gente teve nos meses passados e a gente deixar de trazer o vídeo pra vocês. A gente quer trazer esse vídeo aqui no próximo mês, o relatório de outubro aqui do Juro 11 pra vocês aqui da Sparta. É isso aí, valeu, até a próxima e fui!